com vocês. E aí, preparados para assistirmos mais uma aula de língua portuguesa sobre as mudanças do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, beleza? Vamos continuar os nossos estudos agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças com o sinal do hífen. Tá? Então, é aquele tracinho que separa as palavras compostas, e também ele é usado também na redação para que você, quando está escrevendo e você não pode ultrapassar a margem da redação da sua folha, você coloca o tracinho e vai para outra linha, ou seja, ele serve principalmente para a separação silábica entre as palavras compostas. Bom, o que diz a mudança? Então, com prefixos, usa-se o hífen diante da palavra a que se inicia pela letra H. Você sabe que o prefixo é essa palavrinha que vem antes aqui de cada palavra, tá? É o prefixo que vai mudar o sentido de uma palavra, certo? Então, eu tenho higiênico, tenho mini hotel, eu tenho sobre-humano, eu tenho super-homem, certo? Então, nessas palavras aqui, observe que os prefixos ante, tá? Ele permanece aqui em algumas palavras. Na outra palavra tem o prefixo mini, sobre e super. Só que tem um detalhe entre essas palavras, todas começam com a letra H. Tá? Então, quando aparecer palavras que comecem, que o segundo elemento começa com a letra H, você vai sempre usar o hífen. Só que temos uma exceção com a palavra subhumano. Tá? Nesse caso, a palavra humano perde o H, beleza? Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal, diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento, ou seja, dica básica e dica simples da professora Sheila. Vogais que são diferentes, junta, tira o hífen. Vogais iguais, coloca-se o hífen, ou seja, se o primeiro elemento terminou com uma vogal e o segundo elemento começou com uma vogal diferente, você tem que juntar a palavra e não pode colocar o hífen, beleza? Então, eu tenho aqui anteontem, antieducativo, autoaprendizagem, autoescola, extraescolar, infraestrutura. Então, todas essas palavras aqui, o primeiro elemento termina com uma vogal e o segundo elemento também começa com uma vogal, só que essas vogais são diferentes. Então, junta tudo e tira o hífen, beleza? Nessa outra aqui, ó, temos aqui uma exceção. O prefixo co, ele vai juntar-se com o segundo elemento, mesmo quando este se iniciar por o. Então, ó, o prefixo co, ele junta-se com o segundo elemento e não coloca-se o hífen. Cobrigar, coobrigação, coordenar, cooperar, cooperação, cooptar, coopante, né, coocupante e entre outras palavras, certo? Então, neste prefixo aqui do co, ele vai juntar-se com o segundo elemento e sem o hífen, tá? Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante. Tá? Então, olha só, se o primeiro elemento ele terminou em vogal e o outro elemento começou com R ou S, você tem que juntar tudo e tirar um hífen, beleza? Anteprojeto, antipedagógico, pseudoprofessor, tá? Atenção, com o prefixo vice, usa sempre-se o hífen, vice-rei, vice-gestor, vice-diretora, vice-almirante, entre outras palavras. Não se usa o hífen quando o prefixo terminar com uma vogal e o segundo elemento começar por R ou S. Então, veja só, gente, isso aqui é bem interessante porque complica às vezes e muitos alunos têm muita dúvida nisso aí, se passam, tá? Então, olha só, se o primeiro elemento começou, aliás, desculpem, se o primeiro elemento terminou com uma vogal, e o segundo elemento começou com a vogal S ou R, você vai juntar
toda a palavra sem o hífen e duplicar a letra. Então, vai ficar antissocial, contra-regra, contrassenso, mini-saia, multissecular, semi-reta, ultra-resistente. Então, às vezes, muitos alunos falam assim, professora, mas está muito estranho e tal, mas é assim que deve ser escrito, né, de agora em diante. Quando o prefixo terminar por uma vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal. Então, como eu falei, vogais diferentes, você junta e tira o hífen, tá? Já as vogais iguais, ou seja, o primeiro elemento terminou com a vogal, o segundo elemento começou com a vogal igual, tá? O que você faz? Coloca um hífen. Então, anti-inflamatório, autoobservação, contra-atacar, micro-ondas, micro-ônibus, semi-interno. Então, são palavras que são elementos que terminam com vogais iguais, tá? O primeiro elemento e o segundo elemento começa também com a vogal igual, certo? Então, eu tenho que colocar o hífen. Quando o prefixo terminar por consoante, você vai usar sempre o hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante, tá? Então, você vai usar o hífen se ele terminar com uma consoante e começar com uma consoante, beleza? Então, e detalhe, tem que ser a mesma consoante, ou seja, consoantes repetidas. Então, você coloca o hífen, é aquilo, galera. Então, repetiu, coloca o hífen, tá? Então, a gente tem aqui bibliotecário, super resistente, super romântico, hiper requisitado, requintado, interracial, interregional, certo? Nos demais casos, não se usa o hífen, tá? Então, aqui, ó, permanece sem o hífen. Hipermercado, intermunicipal, super interessante, tá? Já com o prefixo sub, usa-se o hífen também diante da palavra que começa com R. Então, se eu tenho o prefixo sub, a palavra começou com R, você coloca o hífen. Sub-região, sub-raça, entre outras. Já com o prefixo circum, tá? E com pan, usa-se o hífen diante da palavra iniciadas por M ou N. Então, se vier esse prefixo aqui, pan ou circum, e a palavra, o segundo elemento começar com M ou N, você tem que colocar o hífen, como circunnavegação, pan-americano, entre outros. Quando o prefixo terminar por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por uma vogal. Então, se você começou com uma consoante, aliás, se o seu prefixo terminar por uma consoante, você não deve colocar o hífen se o segundo elemento começar com uma vogal. Então, olha só, hiper terminou com uma consoante, começou com a vogal, não tem hífen. Escolar, interestadual, interestudantil, super amigo, super econômico, super interessante. Então, não tem hífen aí, tá? Com os prefixos ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró, usa-se sempre o hífen. Então, ex-aluno, além-mar, ex-prefeito, pós-graduação, pré-vestibular, recém-nascido, sem terra. Então, permanece o hífen. Deve-se usar o hífen com os sufixos de origem tupi-guarani, açu, guaçu e mirim. O que é um sufixo? É o finalzinho da palavra, tá? Se for guarani, então você vai ter que usar o hífen, tá? Amoré, Guaçu, Anajá, Mirim, Capim-Açu, certo? Bom, deve-se usar o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando não propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulários. Exemplo, Ponte Niterói, Eixo Rio São Paulo. Então, aqui você tem que colocar o hífen quando tem essa formação de vocábulos, tá? Então, aqueles dois vocábulos que é como se aquelas duas palavras se unissem, se combinassem. Não se deve usar o hífen em certas palavras que perdem a noção de composição. Por exemplo, já perdeu a noção de composição. O que é isso? Perde a significância, né? A sua composição. Girassol, mandressilva, manda-chuva, paraquedas, paraquedista, pontapé, certo? Para clareza gráfica, se no final da linha a participação
desculpem, a partição de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte, como eu falei para vocês. Então, não deu para escrever a palavra aqui, pega o hífen, tá? E escreve na outra linha. Na cidade, conta-se que ele foi viajar, tá? O diretor recebeu os ex-alunos, certo, gente? Então, muita atenção aí nessa hora, principalmente quando vocês forem produzir o seu texto ou escrever de agora em diante, beleza? Amei a participação de vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido direitinho essas mudanças da nova ortografia. E é isto. A próxima videoaula será sobre as competências da redação do Enem, as 5 competências, beleza? Beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus.